Hoje eu vou te mostrar as máquinas rurais chinesas caseiras que os produtores rurais chineses inventaram para trabalhar na agricultura e também no trato com os animais. E o melhor, eles ainda ensinam como você também pode fazer aí na sua casa. Tem picadeira, despalhador de milho, roçadeira frontal no carrinho e até moto cultivador. Primeiro eu vou mostrar as invenções e no final do vídeo vou deixar o passo a passo para você que gosta de dar uma de professor Pardal e quer construir sua própria máquina rural. Bora lá? Vocês acreditam nisso? Eu gastei menos de R$ 200 para construir uma máquina de arar a terra. Na internet, uma dessas custa mais de 2.000. Sim, a microenxada está pronta. Agora vamos ver funcionando. Ele liga a máquina, acelera, e ela começa a cavar a terra. Com ela, dá para soltar a terra e cavar sulcos com muita facilidade. Mesmo trabalhando em uma área grande, como 2 alqueires, basta recarregar apenas uma vez no meio do processo. Rapaz, isso chega a deixar a gente de boca aberta. Nunca imaginei que o único universitário da vila fosse usar o conhecimento de mecânica que aprendeu na escola para criar algo tão útil assim. E pronto! Uma roçadeira compacta, leve, prática e extremamente funcional surge diante dos seus olhos, feita totalmente à mão. E essa sensação dá para resumir em poucas palavras. Simplesmente útil demais. Você acredita que essa minha máquina automática de pulverização foi feita a partir de um equipamento velho adaptado? Com uma passada só, ela consegue pulverizar uma faixa de 4 metros. E pronto! Uma roçadeira manual caseira estava construída. Quando ele começou a usar, a velocidade para cortar o mato era impressionante e o resultado, muito eficiente. Transformando um motor velho em uma serra para lenha. No dia a dia, usar isso em casa para cortar madeira é muito prático. O mais importante é que, além de ter baixo custo, a fabricação também é bem simples. Você acredita que essa minha máquina de moer grãos foi feita usando um balde de plástico? Combinando com uma esmerilhadeira, ela consegue produzir tanto grãos mais grossos quanto farinha bem fina. Vocês acreditam nisso? Eu gastei menos de R$ 200 para construir uma máquina de arar a terra. Na internet, uma dessas custa mais de 2.000. O custo total ficou em cerca de R$ 170, e em 2 dias dá para montar tudo. Aqui foi necessário usar rodas. Antes eu tentei usar rodas de brinquedo infantil, mas não prestaram. As rodas da frente são responsáveis por levantar, abaixar e fazer a direção. No fim, acabei desmontando o carrinho de mão da minha mãe. Ficou bem suave de movimentar, e o melhor, sem custo extra. Por questão de segurança, é essencial fazer uma proteção para a correia. A parte mais difícil do projeto foi adaptar a embreagem. Fui em várias lojas e não encontrei peças compatíveis, então tive que fabricar por conta própria. Depois de instalar, deu certo. A correia já está instalada. Se esse projeto for bem feito, com certeza tem muita gente que pagaria 2.000 por algo assim. Agora é só finalizar os ajustes, e depois partir para o teste na terra. Você sabe o quão difícil é fabricar uma microenxada? Na verdade, não é nada difícil. Com apenas alguns materiais simples, você consegue construir em casa uma máquina potente como essa. Primeiro, ele foi até uma loja de ferragens e comprou esses materiais. Depois, encaixou tudo em um eixo de aço, fez as marcações e cortou o eixo em 5 partes. Em seguida, soldou as partes 1, 3 e 5, formando um eixo menor. Depois, fixou o volante, instalou o rolamento e o flange de fixação. Assim, a estrutura de transmissão já está pronta. Agora, vamos fazer a parte que revolve a terra. Ele corta 2 chapas quadradas de aço, faz um furo central do mesmo tamanho do flange e depois fura mais 3 pequenos orifícios. Em seguida, junta a chapa com o flange. Depois, corta algumas barras retangulares de aço, dobra elas e solda alternando, uma para cada lado, sobre a chapa. E pronto, o conjunto que vai cavar a terra está finalizado. Agora, com 4 tubos metálicos, ele monta uma estrutura retangular. Nela, fixa o sistema de transmissão e o conjunto de corte. Depois, faz a base do motor, instala o motor e conecta a corrente.
Na sequência, utiliza 2 tubos de aço para fazer o guidão e instala o acelerador. Por fim, pinta a máquina e solda 2 chapas como proteção contra barro. E assim, a microenxada está pronta. Agora vamos ver funcionando. Ele liga a máquina, acelera, e ela começa a cavar a terra. Você acredita nisso? Essa máquina de descascar milho que eu estou usando foi feita por mim mesmo, com alguns canos velhos de aquecimento e pneus usados. Esse ano, a colheitadeira nem conseguiu entrar na roça, então todo esse milho aqui em casa foi trazido manualmente, um por um, pela família inteira. E descascar tudo isso na mão? Nem sei quando ia terminar. Por isso, resolvi construir hoje uma máquina caseira para descascar milho. Agora eu vou mostrar para vocês, passo a passo, como eu fiz essa máquina. Primeiro, construí uma estrutura retangular. Ela tem cerca de 1,5 metros de comprimento e aproximadamente 50 centímetros de largura. Na parte da frente, fiz os pés com 60 centímetros de altura, e na parte de trás, com 40 centímetros. Assim, o milho já descascado pode escorregar naturalmente pela inclinação e sair pela parte de trás. Depois disso, instalei os eixos com cordas, organizados de forma intercalada, sempre alinhados em linha reta. Em seguida, coloquei os rolos giratórios na estrutura. Mas percebi que o espaço entre eles estava muito grande, então enrolei tiras de pano ao redor dos rolos. Isso deixou os rolos mais grossos, reduziu o espaço entre eles e ainda aumentou a elasticidade, melhorando a eficiência na hora de descascar o milho. Depois, cobri tudo com correias feitas de pneus de bicicleta, que comprei em um ferro velho. O funcionamento é simples. Os eixos giram e movimentam os rolos, fazendo com que o milho passe entre eles e tenha a palha removida automaticamente. E assim, o processo de descascar milho fica muito mais rápido e eficiente. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar para apoiar. Ele pegou o cubo de uma roda de moto e soldou, ao redor, várias barras de ferro, todas com espaçamento igual. Depois disso, reinstalou a engrenagem no cubo. Em seguida, passou uma barra roscada pelos furos de 2 hastes de suporte e ainda soldou 2 barras transversais, formando uma espécie de chassi. Logo depois, inseriu um eixo no centro do cubo e apertou bem as porcas, deixando tudo firme como uma peça única. Na parte da frente da estrutura, ele solda uma peça de conexão feita com barra de ferro. Depois, fixa 2 tubulações de aço na vertical, soldando na estrutura aberta. Após limpar bem as soldas, ele encaixa tudo na peça de conexão, passa outra barra roscada e aperta as porcas para fixar. Na sequência, ele adiciona um segundo chassi mais alto sobre a estrutura principal, criando espaço suficiente para instalar o motor. Então, posiciona o motor sobre uma base feita sob medida, coloca essa base sobre o chassi auxiliar e solda tudo com firmeza. Para reforçar, ainda solda uma barra de ferro na parte inferior da base. Depois, conecta a engrenagem do motor à engrenagem do cubo usando uma corrente, formando um sistema de transmissão estável. Ele solda uma lâmina a um tubo de aço e do outro lado fixa em um disco metálico. Na parte de baixo desse conjunto, posiciona uma peça triangular junto com uma chapa de ferro, alinha tudo e solda. Em seguida, ele solda um suporte para a bateria na estrutura, instala a bateria e o inversor, e conecta toda a fiação. E assim nasce uma máquina elétrica super criativa. Com ela, dá para soltar a terra e cavar sulcos com muita facilidade. Mesmo trabalhando em uma área grande, como 2 alqueires, basta recarregar apenas uma vez no meio do processo. E aí que nota você dá para a habilidade desse rapaz? Isso chega a deixar a gente de boca aberta. Nunca imaginei que o único universitário da vila fosse usar o conhecimento de mecânica que aprendeu na escola para criar algo tão útil assim. Com materiais simples e um pouco de habilidade, ele conseguiu fabricar um motocultivador caseiro que facilita demais o trabalho na roça. Isso sim é uma bênção para o trabalhador rural. Só depois de ver todo o processo é que dá para entender o quanto a inteligência e a habilidade desse cara são impressionantes.
Agora, vamos assistir com calma como ele conseguiu montar essa máquina de forma tão prática e eficiente. Se você gosta de mecânica e invenções, não pode perder, o processo inteiro é até relaxante de assistir. E já que você chegou até aqui, não esquece de deixar aquele like para fortalecer. Bora continuar assistindo. Em pouco tempo, todo o processo foi concluído com sucesso. Dá pra ver que o rapaz realmente manda muito bem no que faz.既然大家都看到这，喜欢的老铁可以点个赞，咱们一起接着往下看。不一会功夫，现在整个制作过程就顺利完工了。看来小伙子这番技术确实没得说。如果满分100，你又愿意给他的手艺打多少分？ Basta pegar lâminas de foice cortadas em segmentos e organizá-las ao longo de uma longa barra rosqueada. Depois, é só alinhar tudo e soldar, formando uma estrutura em espiral de 3 hélices. Ao mesmo tempo, ele pega um aro de aço desmontado e fixa 2 chapas grossas de ferro com furos já preparados. Em seguida, corta o excesso do material e usa essa base para posicionar o motor. Depois, aperta bem os parafusos, garantindo que tudo fique firme. Na ponta do eixo, ele faz um leve acabamento, deixando mais arredondado, para facilitar o encaixe e a soldagem. Assim, toda a estrutura fica bem alinhada e gira com facilidade. Na sequência, ele reforça os 2 lados do aro de aço, soldando barras metálicas que vão servir como estrutura principal da máquina. Depois disso, instala 4 rodinhas, o que, claro, ainda não é suficiente. Agora vem a parte mais importante. Ele alonga a estrutura, adiciona um guidão para facilitar o uso e instala uma bateria. Conecta toda a fiação e adiciona o controlador. Preste atenção em cada detalhe do processo. E pronto! Uma roçadeira compacta, leve, prática e extremamente funcional surge diante dos seus olhos, feita totalmente à mão. E essa sensação dá para resumir em poucas palavras. Simplesmente útil demais. Você acredita que essa minha máquina automática de pulverização foi feita a partir de um equipamento velho adaptado? Com uma passada só, ela consegue pulverizar uma faixa de 4 metros. E ainda pode carregar cerca de 100 kg. Esse aqui é um carrinho elétrico que eu adaptei usando peças usadas. Hoje, vou transformar ele em uma máquina automática de pulverização.
Aqui eu cortei 5 barras com 80 centímetros de comprimento. Depois de montar, elas formam uma estrutura de 4 metros, que serve para fixar os bicos de pulverização. Com uma passada, dá para cobrir 4 metros de largura. Esse tanque que estou usando suporta cerca de 50 kg. E olha só, ainda tem espaço para colocar mais um tanque. Aqui temos uma bomba de diafragma de 12 volts. A função dela é puxar a água de dentro do tanque. Instalamos também uma válvula para controlar o fluxo, assim conseguimos controlar melhor a pulverização. O último passo é conectar as mangueiras e os bicos de pulverização. A barra de pulverização é fixada assim, e aqui usamos bicos tipo leque para espalhar melhor a água. Depois de conectar todas as mangueiras e a bomba, é só colocar o tanque no lugar e testar para ver como ficou. A pressão está boa, mas esse bico está pulverizando muito largo, está até desperdiçando um pouco, então vou usar só um por vez. Agora vamos andar com a máquina no campo e ver como ela funciona na prática. Primeiro, pegou uma esmerilhadeira e cortou as lâminas de alguns facões velhos. Depois, dividiu em 3 partes iguais e soldou essas lâminas em um disco de serra de madeira. Em seguida, limpou bem a solda com uma escova de aço. Depois disso, instalou um flange no furo do disco, passou um parafuso pelo centro e apertou outro flange do outro lado, fixando tudo bem firme. Logo depois, ele pegou 2 rodas de borracha, retirou os eixos e encaixou em um tubo de aço. Esse tubo foi soldado ao parafuso central, e então ele montou novamente as rodas, apertando tudo com porcas. Assim, ele criou um eixo traseiro simples com 2 rodas. Depois, soldou 2 barras de ferro em ângulo no tubo, formando uma estrutura triangular bem resistente. Após a soldagem, removeu as rebarbas e ainda soldou, na parte da frente, um suporte circular feito com tubo de aço. Em seguida, pegou 2 pedaços de tubo, soldou em formato de T para fazer o guidão, e fixou na estrutura do eixo. Com tudo pronto, levou o equipamento para fora. Colocou uma bateria na furadeira elétrica, encaixou a furadeira no suporte frontal e apertou bem. Por fim, instalou o disco com as lâminas no mandril da furadeira e travou com firmeza. E pronto! Uma roçadeira manual caseira estava construída. Quando ele começou a usar, a velocidade para cortar o mato era impressionante e o resultado, muito eficiente. Transformando um motor velho em uma serra para lenha. No dia a dia, usar isso em casa para cortar madeira é muito prático. O mais importante é que, além de ter baixo custo, a fabricação também é bem simples. Primeiro, meça o diâmetro do eixo do motor. Se você não tiver uma ferramenta específica, pode fazer como eu, usar 2 chapas triangulares para prender o eixo. Depois, use uma régua para medir a distância entre as 2 chapas. Assim dá para descobrir com precisão o diâmetro do eixo do motor. Em seguida, escolha uma bucha que seja compatível com o eixo do motor. Instale ela no eixo e aperte bem os parafusos de fixação. Agora instale um disco de serra de 14 polegadas, com furo interno de 25,4 mm, feito de aço liga. Coloque a chapa de pressão, rosqueie a porca e aperte bem com uma chave. Com conexões de tubo, monte uma base de suporte para a serra. Essa estrutura pode ser ajustada conforme a sua necessidade. Pegue 2 peças de madeira e fixe com parafusos nas laterais da base. Elas vão servir para instalar a serra e o trilho. Depois, pegue uma chapa de ferro e coloque a serra já montada sobre ela. Fixe com parafusos e vire a estrutura ao contrário. Encontre a posição ideal e prenda tudo bem firme. Agora, com 2 cantoneiras de ferro, faça um trilho. Aqui é importante medir bem a distância entre as cantoneiras e os 2 lados do disco, mantendo tudo paralelo. Assim, o corte da madeira fica mais estável e suave. Por fim, faça uma mesa deslizante como essa, encaixe ela no trilho de cantoneiras. E pronto, a serra para a lenha está finalizada. Vamos testar.
acredita que essa minha máquina de moer grãos foi feita usando um balde de plástico? Combinando com uma esmerilhadeira, ela consegue produzir tanto grãos mais grossos quanto farinha bem fina. É muito prática. Hoje vou mostrar todo o processo de fabricação para vocês. Primeiro, pegue um galão de líquido de arrefecimento de carro. Ainda tem resíduo dentro, então vamos limpar bem. Essa tampa não jogue fora, porque ainda vamos usar depois. Agora, faça um furo no fundo do balde. Vamos cortar essa peça com um disco de corte. Depois, na borda da lâmina, fazemos alguns pequenos dentes, como se fosse uma serrinha. Agora dobramos as lâminas, 2 para cima e 2 para baixo. Pegue uma esmerilhadeira e fixe ela em uma tábua de madeira. Vamos usar essa base de madeira para deixar tudo bem firme. Essa parte aqui está atrapalhando, então vamos remover. E reforçar essa área com mais madeira. Agora vamos fixar o balde junto com a esmerilhadeira, usando 4 parafusos de madeira na base. Instale a lâmina e aperte bem firme. Pronto? A máquina está finalizada. Ficou até pesada, bem robusta. Agora vamos testar o funcionamento.